Grande amigo. E aí? E aí, Márcio, tudo bem? Bem com você aí? Maravilha, tudo jóia, Que bom. tudo tranquilo, boa noite. Seja Boa. muito bem-vindo aqui na nossa live. Obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu melhorar só Não, a iluminação aqui para poder. Muito bom. E ah, aí, coisa minha, pode ter essa certeza disso. tarde fria? Aqui tá frio aí também, né? Tá gelado. É região serrana aqui, né? Normalmente já é friozinho, eu moro em Teresópolis, né? Então já é Nossa, é bem verdade, geladinho. verdade. E essa época, cara, é geladeira, mas tá bom. De dia aqui também a gente só consegue ver esse tempo maravilhoso, sol lindo, né? Sem nuvem no céu, a noite maravilhosa, nesse período também, né, cara? Não tem dias mais bonitos que os dias de primavera e inverno. É verdade. E você sabe que com esse problema que nós estamos vivendo de quarentena, a gente observa mais os detalhes, né? Impressionante quando você não estava prestando atenção naquela flor, né? Naquela planta, ou no céu, ou na lua. E acho que isso fez a gente refletir de Exatamente, uma certa forma, que a gente fala assim, exatamente. tá tudo muito mais bonito, né? De certa forma, a natureza, né? Porque a natureza não para ela não tem Covid, para ela não tem coronavírus, não tem nada. Para ela continua sendo a natureza. A gente que muda o nosso Exatamente, olhar, né? Eu falo que tem exatamente. um olhar diferente pelas coisas. Sim, sim. Inclusive, era 10 para as 6, a minha esposa me chamou na varanda lá do quarto da minha filha e falou assim, ela e a minha filha, vem aqui, precisa vir aqui agora, mas tem que ser agora. Eu Sim. falei assim, o que que houve? Então, aquela noite assim linda, cara, com o sol se escondendo atrás da montanha. E ela falou assim: Nossa, você sabe que a gente mora aqui há mais de 10 anos, inclusive ela acabou de entrar agora. E poucas vezes eu vi uma noite assim, um visual tão bonito aqui da nossa casa, porque é o horário que ela está sempre buscando as crianças na escola tal. Então, dificilmente a gente está em casa nesse momento. E é exatamente o que você falou: a gente acaba tendo um olhar diferente para esses momentos que a natureza nos proporciona, né? O que Deus deixou aí para a gente nesse mundão lindo que a gente tem, isso tudo vai passar e a gente vai poder curtir muito ele ainda. É verdade, é verdade. Aliás, um novo olhar é um. Ah, Terezinha aqui. Oi, Terezinha, tudo bem? O novo olhar a gente precisa ter na vida agora, né? Quando a gente fala da natureza, acho que foi até oportuno a gente ter entrado nesse assunto sem programar, né? Sem querer. Mas o novo olhar é um olhar que a gente precisa ter nos negócios, para as pessoas que nos rodeiam, para a vida futura, o que a gente quer, o nosso propósito de vida. Acho que esse novo olhar, tudo parece novo para a gente, né? E o novo dá Perfeito. aquela instabilidade, né? O novo, ele dá medo, né? Porque você não sabe o que vai Isso. acontecer. Mas isso que é a magia da vida, né? A vida é legal por causa Perfeito. disso. Exatamente, exatamente. E isso faz com que a gente saia também da zona de conforto, né, Márcio? E quando a gente sai da zona de conforto, a gente acaba conquistando coisas que a gente muitas vezes nem imaginou que poderia conquistar. E esse é o momento que a gente vai ter de fato que sair da zona de conforto para fazer mais e melhor. Verdade, verdade, concordo. Não é isso? Amigo, então vamos lá. Eu queria mais uma vez te agradecer muito, né? Eu sei que você é um cara muito ocupado, é, tem uma vida aí muito corrida mesmo na quarentena com as suas consultorias, mentorias e teus negócios, mas você também é um cara que tem um coração gigantesco e por isso a minha gratidão aí por essa live, por tudo que você tem aí me proporcionado e conselhos e mentorias, entre outras coisas. Gratidão mesmo. E assim, eu queria começar a nossa live falando um pouquinho do seu livro, né? Eu terminei de ler o teu livro, inclusive ontem, acelerei um pouco mais o processo, que eu falei assim, eu tenho que conhecer cada vez mais a pessoa, né? Porque é importante que a gente conheça, principalmente quando a pessoa tem uma história e tem um livro. Porque quando a gente conhece a pessoa e depois vai ler o livro da pessoa, quando a gente está lendo, a gente ouve a pessoa. Você tem esse Falar, sentimento? tem, é verdade, é verdade. A gente ouve a pessoa falando. Então, depois que eu te conheci e tive a oportunidade aqui de ter o teu livro e vendo aqui os teus ensinamentos, eu realmente ouvia você falando, cara. Isso é muito mais profundo, certo? Que Eu legal. notei algumas coisas aqui que me chamaram muita atenção, né? É, você foi um dos principais acionistas aí durante acionistas não, executivos da Natura durante muitos anos.
E nesse período você se tornou um especialista em vendas diretas e vendas de relacionamento, né? E a gente ouve muito isso, mas na verdade a gente não sabe bem o que que é isso. Eu queria que você explicasse um pouco o que que a Natura de fato faz, como é que foi essa tua história, essa trajetória e os ensinamentos principais que você pôde aprender nessa tua trajetória na Natura. Legal, legal. Muito, muito boa oportunidade de falar. Primeiro, ó, deixa eu falar pro Edu Kitting aí. Falou, o Edu é um grande amigo, acompanhou eu em várias jornadas. Você não tem meu livro porque você não quis, viu, Edu? Agora me dá seu endereço depois, eu te mando o meu livro com dedicatório. Amigo tem que ter livro de amigo, viu, Edu? Vamos lá, então. Quando entrei na Natura, foi muito engraçado, porque eu tive downgrade de cargo e salário. Eu trabalhava no Grupo Accor, trabalhava na Avenida Paulista e fazia B2B, venda de grandes empresas. Trabalhava no mercado corporate e fazia grandes negociações. Só para você ter uma ideia, na Accor a gente tinha reservado a suíte do Credit Card Hall e a suíte do Claro Hall. Não sei se existe ainda esse mesmo nome, mas era assim, o Claro no Rio de Janeiro, o Credit Card aqui. E a gente levava grandes executivos, diretores, presidentes das grandes organizações para assistir show e tudo mais. Um investimento muito forte em relacionamento, né? Mas era um relacionamento B2B, é um relacionamento que você precisa preservar para você manter o seu contrato ativo. E o contrato se dá pela competência que você tem onde você trabalha e pelo relacionamento que você tem, né? Aquela frase de que o QI é mais importante do que qualquer outra coisa, se alguém tem uma referência, né? Se você fala assim, olha, contrata aquela agência que eu contratei é legal, cara, já matou 50% do tempo, eu vou ligar pro cara só para fechar o contrato. Eu não vou precisar entender. Então, a relação de confiança é muito importante nisso. E quando a gente fazia relacionamento na Accor, e aí eu me cansei, cara, me cansei. Eu ia todo dia para Paulista, terno e gravata. Eu falei, cara, eu preciso pegar uma empresa que fala a minha vida, que ande junto com o meu propósito, sabe? E desisti e pedi a conta da Accor. Mas antes de pedir a conta na Accor, eu já estava com um relacionamento com a Natura. De novo, né? Relacionamento que fez com que eu entrasse na Natura. E o cara que me ligou lá na Natura falou assim, ô Jacobelli, é o seguinte, ó. O nosso cargo aqui é só de gerente. E gerente regional. Você não vai conseguir diretoria, não vai conseguir nada, que é o que a gente já tinha praticamente pronto na Accor, né? Eu falava assim, caraca, velho. Mas tudo bem, salário. Salário tem que ser uns 40% menor do que você ganhava lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter downgrade. E ainda é uma opção minha, né? Eu que tô escolhendo isso. Eu falei assim, puta sacanagem. Podia falar assim, a hora que você tiver um cargo de diretor aí, você me chama que eu vou. Mas não. Eu resolvi bancar e falei assim, cara, eu vou. E aí, quando você pede conta de uma empresa multinacional, que é o Grupo Accor, multinacional francesa, líder de mercado, a nossa divisão era líder de segmento, estava numa carreira em ascensão, ninguém entende, nem fala, não, você é louco, né? Tava dizendo. E quando eu cheguei na Natura, eu cheguei numa empresa que era brasileira, que era o que eu queria, uma empresa que pautava pelo relacionamento, uma empresa que eu não precisava de terno e gravata para mostrar quem eu era, né? Então eu podia ir de roupa que eu ia só de sexta-feira na Accor. Então, vários fatores, inclusive alguns detalhes, me fez eu tomar essa decisão de fazer essa mudança. Era difícil porque o salário era menor e a reputação de carga era menor. E para a gente que está no mercado corporativo é muito importante você ponderar isso. Mas, cara, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque algumas coisas que, entrando na sua pergunta, né, algumas coisas que são importantes numa empresa de relacionamento se ela é de fato relacionamento, né? Muita empresa está falando que se diz que faz relacionamento com o cliente, na verdade ela faz atendimento e acha que é relacionamento, né? Muita empresa está achando que o relacionamento é só pautado no transacional, né? Eu entrego um produto conforme eu falei, e acha que isso é relacionamento, e relacionamento não é só a transação. E a gente começa a perceber que quem faz relacionamento de fato faz relacionamento pela cadeia produtiva toda. Eu vou dar um exemplo para tangibilizar o que eu estou te falando.
Quando a gente, na Natura, por exemplo, quando a gente oferecia um produto que tinha insumo de açaí, a gente tirava esse açaí da natureza. E a gente, para não detonar a natureza, dizendo o seguinte, eu vou tirar tudo quanto é açaí, vou produzir porque o importante é vender, não. Eu me relacionava com a sociedade extrativista de açaí e negociava com ele e falei o seguinte, ó, vou tirar só o suficiente para no próximo ano eu ter uma nova safra e o açaí se regenerar e deixar a floresta nascer novas plantas de açaí. Então, a cadeia de relacionamento é desde o cara lá que plantava, o cara que colhia, a minha relação com os meus fornecedores para ter os produtos para o meu consumidor final. De uma maneira ética, sustentável, onde o meu nível de relacionamento era todo mundo pode ganhar. O cara que está tirando lá, às vezes, região quilombola, né, que a gente fazia, sociedades no interior do Brasil, que muito provavelmente precisava desse material. Então, a gente fazia a cadeia inteira de relacionamento. E relacionamento não é só a ponta de vendas de você oferecer o seu produto ou serviço, né? Tá longe de ser isso. O relacionamento tem que atingir a cadeia de todos que a gente chama de stakeholders, né? Todos os pontos de contato que a empresa tem, desde os fornecedores, compradores, vendedores, sociedade, os colaboradores, todo mundo tem que estar envolvido. E aí eu vi a grande diferença, né, de uma empresa que só estava precisando de faturamento ou uma empresa que, através do relacionamento, aumentava o seu faturamento. Tem uma diferença considerável nisso. Com certeza, com certeza. Muito legal. No início do seu livro, você fala um pouco sobre sonhos, né? Foi uma coisa também que me marcou muito aqui. Você diz, inclusive, que muita gente quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E você provou aí nessa tua história, praticamente você me respondeu essa pergunta aqui, que a gente precisa fazer diferente. Mesmo ganhando menos, você aceitou o desafio pelo propósito que a empresa proporcionava e pelo que você queria viver sobre relacionamento. E é claro que a gente precisa ter clareza de onde a gente quer chegar e como a gente vai fazer para chegar lá, né? Mas o que você acha mais importante nessa clareza? O que você acha que a gente precisa realmente visualizar para o nosso futuro para que a gente tenha clareza? É claro que cada um vai ter uma diferente, né? Cada um tem um propósito diferente. Mas no teu caso, você já contou aí um pouco da questão do relacionamento, da questão ambiental que a Natura vinha fazendo, mas daqui a pouco a gente vai falar, mas você saiu da Natura para começar uma outra coisa também diferente. Né? E me chamaram de louco também, viu, Leandro? Quando eu saí. De novo, como é que você me explica isso, Márcio? Qual é a clareza que você viu? Você acha que quando a gente tem um propósito, esse propósito ele pode mudar? Essa clareza ele pode ter direções diferentes no decorrer da tua vida, da tua experiência e o que você quer proporcionar e deixar de legado para o futuro? Pode. É assim, essa é a magia da vida, né? A vida ela tem altos e baixos, isso que deixa legal a gente viver. O que eu acho, assim, o ponto fundamental quando você tem uma visão de futuro, quando você tem uma palestra que eu começo o slide falando assim, ó, quem eram seus amigos 5 anos atrás? Onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? E as pessoas não conseguem entender ou viajar para 5 anos atrás. Mas algum esforço as pessoas viajavam e falaram, legal, eu já entendi. Eu falei, agora, onde você vai estar daqui a 5 anos? Né? Numa parte da minha palestra, eu ainda falo isso, onde você quer estar? Com quem você quer estar? Você quer estar casado, solteiro? Você quer estar morando onde? Você quer estar trabalhando como? Por quê? Se você não sabe onde você quer, já é um grande problema. Mas esse não é o ponto principal, né? Que é a síndrome da Alice, né? Saber onde você precisa ir. O ponto principal é ter clareza de onde você está. E se você não tem essa clareza, você vai se enganar. E quando você engana outra pessoa, você se dá mal. Mas quando você engana você mesmo, você se dá mal em dobro. Então você tem que ter clareza exatamente onde eu estou. Qual o ponto da situação que pode te levar onde você quer chegar. Se você erra o ponto de partida, você erra tudo. Então, às vezes, as pessoas... tem gente que toma uma decisão e fala assim, cara, esse cara é louco, tomou uma decisão. Como eu já fui chamado várias vezes de louco, mas ninguém estava tentando enxergar o que eu enxergava e a clareza das minhas deficiências,
das minhas fraquezas, das minhas fortalezas, de como eu poderia conquistar algumas coisas e quais eram a conduta que eu queria deixar como legado na minha vida. E aí Uma sim, análise de SWOT constante aí que você análise faz, SWOT né? pessoal, pessoal mesmo, análise SWOT de... E aí você tem que fazer, porque se você refletir e eu tenho um exercício que eu faço às vezes nas minhas mentorias, que é um exercício que torna claro a situação atual daquele indivíduo. Muito provavelmente é um executivo, um empresário. Então, às vezes ele se acha o cara e aí você fala assim, ó, peraí, você não tá aqui, ó, você tá aqui. Ou é o contrário. Às vezes ele se acha tão fraco, tão ruim, que eu falei, cara, você não tá aqui, você tá aqui. Então, as duas formas é anomalia. A anomalia de você ter o sentido exato de onde você tá. Se você conseguir ter essa clareza do ponto de partida, você já tem uma grande parte para você chegar onde você quer daqui a 5 anos. Não precisa ser uma semana, pensa a médio e longo prazo também, é muito importante. Eu acho que esse exercício de 5 em 5 anos eu sempre faço. Às vezes eu chego no meu objetivo, às vezes não, e aí eu tenho que fazer a mudança necessária para poder reviver. Não, não existe, Eliane, só para terminar aqui, não existe assim, aquele sonho, esse sonho é imutável. Cara, não é, não é. Você tem vários sonhos, você pode ter várias alternativas, e você muda, você cresce, que bom que você muda, né? Que você tem outra visão. Que bom que você consegue enxergar o outro ponto de vista. Claro. Inclusive no teu livro você tem aí muitos exercícios, né, para forçar a gente a exatamente colocar essas metas e anotar elas, porque é exatamente para te dar mais clareza de onde você quer chegar daqui a tanto tempo, né? E tem uma outra frase aqui, um outro trechinho do teu livro que eu anotei aqui que eu achei muito interessante, que complementa tudo que você falou aí, que é saber o que queremos e para onde vamos. Não é o fim da jornada, mas é o início dela. É o início. Por isso que, para mim, essa é a parte mais importante quando você... eu fiz a caminhada de Santiago de Compostela, né? A gente já conversou sobre isso no nosso bate-papo com amigos. E eu tirei vários insights, mas partindo desse princípio, quando você olha uma placa, você chega numa cidade francesa, Saint-Jean-Pied-de-Port. Essa cidade é a última cidade da divisa da França com a Espanha. Você tem que atravessar uma montanha chamada os Pirineus e do outro lado da montanha você começa, em tese, a caminhada, porque esse primeiro trecho eles nem consideram como caminhada e você anda o dia inteiro, imagina, né? Aí, quando você chega no dia seguinte e você acorda cedo e na placa está escrito assim, uma setinha, Santiago de Compostela, para cá, 790 quilômetros. Você fala, meu Deus, né? Onde eu vim parar? Então, mas pelo menos, se você tiver clareza, você fala assim, não, eu tô legal, eu tô bem, é isso que eu quero, e o caminho é para lá, só me mostra porque eu vou caminhar. Não importa quanto tempo eu vou chegar. Claro que eu fiz um planejamento de chegar em 30 dias, fiz em 28, mas quando você tem um direcionamento e você sabe aonde você está, tudo fica mais fácil, Leandro. Tudo fica. Sim, sim, sim. Eu ia te fazer, inclusive, essa pergunta no final da nossa live, mas já que você entrou nesse assunto, fala pra gente então, Márcio, para quem não conhece essa história, que foi uma das coisas que me conectou muito contigo, eu falei isso para você na nossa última reunião, porque você já tinha uma vida tranquila, você já era um cara bem sucedido, bem resolvido. O que você colocou na cabeça que você tinha que fazer um desafio, que era um desafio pessoal, né, de caminhar aí praticamente 30 dias num lugar que você nunca tinha ido e sozinho ainda, né? Me explica por que você tomou essa decisão, o que te levou a isso? Desafio pessoal mesmo, né? Aquela história de você querer sair na zona de conforto. Tem um amigo que no caminhar ele falava assim, esse cara ele é comandante do exército e cuidava da divisa do Brasil com a Venezuela. É um cara de patente muito alta. Ele estava fazendo uma caminhada, eu encontrei ele no meio do caminho e ele falava assim, eu precisava tomar chuva. Aí, esta frase dele, eu precisava tomar chuva, é uma frase tão emblemática, né? Porque lá, quanto tempo faz que você não toma chuva, Leandro, né? Os nossos amigos estão aqui, quanto tempo faz que a gente não toma chuva, né? Então, quando ele falou isso, eu parei, eu falei assim, cara, não é que esse cara tem razão, é o instinto dele, precisava tomar chuva. Para mim, foi um desafio. Não foi um desafio religioso, né? Muita gente me pergunta. Não foi.
Não foi um desafio de físico, né? De condicionamento físico, não foi. Para mim foi um desafio mais mental e saber que eu poderia conseguir, com 50 anos de idade, caminhar o que eu caminhei, sozinho, com 10 quilos nas costas e passar pelo que eu passei, tirando alguns miasmas que estavam impregnados assim, na minha alma, vamos dizer assim, que podia achar que aquilo era normal. Então, eu deixei no aeroporto um puta carro importado, confortável, beleza, e tarará, todo bonitinho, e fui no dia seguinte dormir num albergue, com uma beliche, com o pessoal roncando ainda tudo bem, mas tinha de tudo lá. Comendo uma comida de 10 euros, dormia em beliche que tinha tempo para você tomar banho, inclusive, que você tinha que apertar o botão e tinha 3 minutos para a água sair, depois a água sair acabou, não tem mais. Então, essas coisas mostraram assim, o que é felicidade, né? Se a gente for reparar. Acho que o Lucas fala bem aí que o desafio é que move a gente, né? Que você tem que ter vários desafios para poder se mover. Aliás, quando você pensa no desafio, você tem que sentir o desafio para poder agir. Se você não sentir, cara, não adianta nada. Tem que ser parte do, né? Não é só fazer por fazer. Tem que fazer parte disso. Tem que fazer parte disso. Você tem que fazer com que aquilo sinta. Eu falo, se não vale a pena, não faça. Não faça. Em tudo, viu? Em tudo. Tinha coisas assim. Se não passou pelo sentimento, não faça porque é conveniente. Não adianta nada. Não faça porque é o status quo. Se não passou pelo sentimento, cara, você pode correr o risco de estar usando a máscara social para poder resolver algumas coisas na sua vida e você não vai conseguir resolver. Voltei outra pessoa. A primeira coisa que eu fiz foi vender o carro. Quando eu cheguei aqui né? O pessoal que me conhece sabe que eu gosto bastante de carro, então se eu tivesse garagem, eu teria trocentos carros aqui, tudo quanto é tipo. Mas foi vencer. Tem uma frase na maçonaria que é uma frase bastante interessante, que ele fala assim, logo quando você torna aprendiz maçom, tanto aprendiz quanto companheiro quanto mestre, eles falam essa frase sempre, que fala assim, vencer as suas paixões, submeter as suas vontades. A reflexão é, quantos de nós estamos preparados para vencer as nossas paixões, submeter as nossas vontades? E aí completa, né? A frase completa, ela continua assim, vencer as nossas paixões, submeter as nossas vontades, a fiel obediência dos sublimes princípios da verdade. Então, o que são esses sublimes princípios da verdade? Quer dizer, se você é verdadeiro com você mesmo, cara, tem que passar pelo sentimento e você vai fazer as coisas que vão agradar você e as pessoas que você ama. O pessoal está perguntando, eu fui sozinho, Edu. Cara, mas no ano são 200 mil pessoas que fazem essa caminhada de toda a parte do mundo. Então eu conheci muita gente, eu conheci gente de vários países. Tinha brasileiro, como sempre, né? Brasileiro parece mato, tá igual, corintiano está em tudo quanto é lugar. Tinha brasileiro. Caminhei uns 4 dias, 5 dias com alguns brasileiros, caminhei com holandês, caminhei com americano, coreano, japonês, chinês, caminhei com italiano, com espanhol, caminhei com muito espanhol lá, e a gente vai conhecendo como a vida, né? No meio do caminho a gente conhece uma pessoa, essa pessoa pode ficar até o resto da vida com você, como ela pode sair em tão pouco tempo. Mas foi bem legal. Eu recomendo, todo mundo. Aliás, tem gente que fala assim, é meu sonho viajar, fazer Santiago de Compostela. Eu falei, então vai. Eu decidi ir para Santiago em novembro. Eu fui dia 1º de abril. Novembro eu decidi. Dezembro eu comecei a pesquisar. Comprei a passagem em janeiro. E em 1º de abril eu estava lá. No dia 1º de abril eu estava pisando na França para atravessar os Pirineus. Então assim, cara, se você sonha, se você tá afim, quer fazer, cara, realiza. Tem que realizar. Legal. Senão você fica só... Mas tem muitos ensinamentos da viagem, tá? É bem legal. Depois eu posso lembrar. Eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre a caminhada que eu lembro que você falou lá, que em alguns momentos você falou assim, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Porque o negócio era pauleira, né? Difícil.
E aí você teve uma passagem que você viu lá e conheceu uma pessoa que era deficiente físico, e aí você pensou, cara, se esse cara está fazendo, não é possível que eu não consiga fazer. Como é que foi essa história? Verdade. Foi num único dia, aquele dia de porrada mesmo, sabe? Que primeiro você caminhava, às vezes eu olhava para frente não tinha ninguém, eu olhava para trás não tinha ninguém, mas eu caminhava e eu ouvia passos. Eu falei, caraca, tem alguma coisa estranha. Eu olhava para trás não tinha nada, porque você fica tão distraído no seu caminhar e você viaja tanto na mente que quando você vai caminhando, às vezes as pessoas passam por você e elas cumprimentam, um bom caminho e tal. E aí eu vi lá na frente, nesse dia, um cara andando devagar e o outro acelerando ele. E ele meio que mancava, né? Aí eu achei que ele tivesse machucado, porque eu machuquei no meu segundo dia. No meu segundo dia eu já inflamei um tendão e inflamei a panturrilha. Então você imagina, não dá para andar, cara. É impressionante o negócio. E aí eu queria passar, a gente leva o remédio e tudo mais, e ia oferecer pro cara. Falei, cara, você parece estar machucado e eu tenho aqui um spray que pode passar. E o amigo dele falou assim, não, ele não tem essa perna. Então o cara estava andando com uma perna meio de mecânica, andando 790 quilômetros. E eu falei assim, cara, pera com isso. Aí, putz, agradeci a Deus, falei assim, cara, vamos embora, né? Cheguei lá na frente, encontrei casal carregando filho na carrocinha, assim, sabe? Tipo, o filho deitado, dormindo. Filho dormindo, assim, com um negócio pendurado. O cara fez uma adaptação lá. E andando, caminhando. E o filho dormindo, parava, dormia em albergue com o filho e tudo mais. Eu falei, cara, velho, eu quando tinha filho pequeno, eu não pensei nem em sair do meu bairro, né? Pensando, né? Nossa, que loucura. Aí um outro, esse foi impressionante. Antes disso teve um que a gente parou para almoçar e o cara tava com um gato. Eu coloquei até foto, depois eu coloco no meu Instagram a foto. O cara, ele deitava assim, tipo uma prateleira assim, o gato ficava em cima e quando o gato cansava, ele soltava o gato no chão, o gato acompanhando ele. O gato acompanhou o cara em 790 quilômetros, velho. E quando o gato cansava, ele carregava o gato. Quer dizer, tipo assim, eu aguento, você não aguenta. Então, eu. E o último, esse foi mais impressionante, assim, a gente usa o bastão para caminhar, né? Eu estava só com um bastão, mas comumente a gente vê muita gente com os dois bastões caminhando, né? E aí eu vi uma pessoa com um bastão que nem eu. Falei, deve ser brasileiro, porque só brasileiro estava caminhando com bastão, né? Só que o bastão batia de um lado para o outro, assim, ó, pum, 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 e ele estava acompanhado com uma outra pessoa conversando. Pum, pum, falei, cara é louco, né? Pensei comigo, já é o julgamento, que aí eu fui tirando uma série de julgamentos, porque a gente se relaciona com muita gente. Vinha saber que o cara era cego. E ele estava usando a orientação do bastão para se nortear durante o caminho. Aí eu falei, cara, se um cara que não tem uma perna, se um deficiente visual, né? Não se fala mais cego, mas deficiente visual. Se pai está levando filho, se jovem está levando... Como é que eu posso reclamar que eu estou caminhando com 50 anos de idade e que eu talvez não consiga chegar porque minha panturrilha, porque o meu tendão machucou, porque eu peguei chuva, neve, calor, eu perdi o meu conforto do lar, eu dormi em albergue, eu comia macarrão com ovo. Como é que eu posso reclamar disso? E aí você começa a perceber que a vida, às vezes, mostra uma série de alternativas para você entender o que ela está querendo te mostrar. E se você ignorar isso, cara, você não aprende nada e volta com mais força ao que a vida quer te mostrar. É verdade. Eu fiz questão de você falar um pouquinho sobre isso, Márcio, porque exatamente essa questão que você acabou de dizer. A gente acaba reclamando da vida por qualquer coisa, né? Mas a gente, na verdade, tem uma vida maravilhosa, né? Só em a gente ter saúde, ter nossa família bem, isso faz com que a gente
deveria fazer com que a gente não reclamasse nunca de nada, né? Pelo contrário, só agradecesse. Mas mesmo assim, a gente tem o hábito de reclamar. E quando a gente reclama o tempo todo, isso traz maus fluidos, né? Pensamentos negativos traz coisas ruins para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família. Então a gente tem que sim repensar nas coisas que a gente fala, porque as palavras têm poder, né? E a gente precisa colocar palavras positivas e pensamentos positivos para que de fato a gente se torne realizadores. Eu sempre digo, muitas vezes, porque a gente às vezes passa por diversas experiências na vida, estuda muito, mas tem muitos aprendedores e poucos fazedores. E a gente tem que parar de ser tão aprendedor e se tornar fazedor, mas fazedor de coisas boas, né? E coisas boas não só para a gente, mas coisas boas para as outras pessoas. Quando eu tenho um pensamento positivo na minha vida e eu tenho uma atitude positiva, quantas pessoas eu não vou impactar com isso? Quanto você não voltou dessa tua caminhada com uma outra visão de mundo e de vida, né? Então, eu acho que isso é um grande aprendizado de vida para todos nós. Muita gente colocou aqui, pô, Marcelo, dá um livro, cara, tem que fazer um livro sobre esse negócio aí. Então, já tem aí um tema do próximo livro. O meu próximo livro, eu já vou lançar ele no segundo semestre, eu tenho um capítulo dedicado à viagem. E eu vou trazer alguns insights. Não é um livro inteiro, mas um capítulo eu vou falar dessa experiência que eu tive, que foi ímpar. Eu vou ano que vem, eu ia esse ano, eu vou fazer uma caminhada por ano. E toda vez que eu tô falando que eu vou, o pessoal fala, eu vou com você. Eu falo assim, vai, mas a caminhada é sua, né? Não é minha. Então, cada um que carrega a sua cruz, eu brinco, né? Mas, porque é essa reflexão, né? Não é isso aí. Não é turismo, né? O negócio é muito forte. Eu fiz pela França, agora eu vou fazer por Portugal. Mas eu já achei um monte de caminhada para fazer. Caminhadas importantes e milenares, né? Caminhadas de muitos anos. Você pisar numa pedra onde foi construída pelos romanos e que passaram os discípulos de Jesus, você fala, cara, velho, quanto tempo? Você entrar numa igreja de pedra que foi... A igreja existia antes do Brasil existir. Você fala, cara, que história é essa, né? Então você começa a resgatar uma série de coisas que você fala, existe, esse mundo é muito bonito, é muito belo, mas basta você tem que ter um olhar para poder ver ele direito. O que você disse, eu não queria deixar de passar quando você fala de pensamento positivo ou de palavras, né? Eu acredito muito nisso. E quando eu fiz uma entrevista, quando eu saí da Natura, eu fiz uma entrevista com vários empresários, executivos, tanto fora do país, tanto aqui no Brasil como fora do país. E aí percebi um padrão de comportamento dessas pessoas. E comecei a selecionar qual era o padrão de comportamento que um fazia, que o outro fazia, que o outro fazia, que o outro fazia, reunia esse padrão de comportamento e validava ele para ver se isso. Então, o poder da palavra é um padrão de comportamento muito importante das pessoas de sucesso. E quando eu falo pessoas de sucesso, entenda sucesso amplo, né? Sucesso não é só dinheiro no bolso ou ter fama. Sucesso é de uma maneira mais ampla. As pessoas de sucesso, elas são preocupadas muito com as palavras. E as palavras, elas têm força tanto de agredir, até maior do que a própria agressão, quando você fala uma palavra ou uma frase que irrita. Tem um exemplo que uma dessas pessoas me disse, que eu falei assim, faz todo sentido, que ele falava assim, quando você fala palavra, você joga para o universo exatamente aquilo que você está sentindo, porque é a expressão do seu vocabulário que você está sentindo. Beleza. Falei, me explica um exemplo para que eu entenda melhor. Ele falou assim, a maioria das pessoas, quando lhe pedem esmola na rua, ou no farol, ou em qualquer lugar, a maioria das pessoas está dizendo, não tenho. E você está dizendo para o universo que você não tem. O universo está aceitando que você não tem. Então, essas pessoas que falam que não tem, reclamam que não tem e que está faltando, ou está procurando, essas pessoas não têm o que reclamar, porque ela ficou o tempo todo falando para o universo que ela não tem. E aí você começa a perceber, você fala assim, cara, será que só o poder da palavra tem essa função? E ele falava assim, é a vibração, um pouco do que o Solon está falando aí. A vibração das palavras, é isso mesmo.
Porque ela falava, eu falava assim, então qual a melhor maneira de fazer? Você fala assim, haja com verdade e com amor. Então não precisa você falar assim, não. Mas você fala assim, ó, hoje não vou dispor, hoje não vou te dar, hoje não quero te dar, mas haja com verdade e com amor. Verdade e amor, aliás, é o que a gente precisa muito quando a gente conduz as palavras. E às vezes a gente mente toda hora porque a gente tem medo de ficar fora da sociedade, mente porque a gente não quer desagradar a pessoa, mas você não precisa mentir. Então, se alguém, uma dica, né? O cara fala, se alguém for pedir para você, nunca fala para o universo que você não tenha. Use outra frase para você falar que você não quer dar, se você não quer dar. Agora, se você não sentiu que precisa dar, você também não tem obrigação de dar. Então, não é uma questão social de você fazer. Agora, se você já está o purificado o suficiente para entender que caridade não é só você dispor do que você tem, mas é dispor do seu tempo, principalmente, e também do que você tem, você amplia a sua visão de caridade, né? Exatamente. Amor, carinho, respeito, palavra amiga, né? Abraço, que a gente está precisando dar abraço, não está podendo. Né? Eu acho que tudo isso é caridade. Quanto a gente já viu diversos testes, né, até na TV, de pessoas que ficavam num ponto de ônibus ou no metrô pedindo um abraço. E muitas pessoas iam lá abraçar, às vezes até um mendigo, né? Diversos pegadinhos a gente já viu até sobre isso aí. O cara que foi abraçar o mendigo porque ele precisava do abraço, não a pessoa que estava ali. Então, é um pouco isso aí que você falou mesmo. A gente precisa... o precisar e o dar, né, é muito mais do que o financeiro. Tem muita coisa que a gente pode doar que não é dinheiro, que é muito mais importante do que o dinheiro. Voltando agora para os negócios, vamos falar assim, eu também, assim, me conectei com muitas histórias aqui do teu livro, de passagens que você colocou aqui, de pessoas que começaram do nada na Natura, começaram como lá representantes da Natura, e que foram lições de vidas para você, né? Você relata algumas delas aqui. Eu queria saber se tem alguma realmente que te marcou de verdade, que foi inesquecível, que a pessoa ela começou a trabalhar e depois que ela começou a trabalhar, o que ela fez ali com o trabalho dela, com a dedicação, o que a Natura proporcionou, o que vocês, né, todo o grupo proporcionou para aquela pessoa, porque você coloca aqui que você algumas vezes visitava essas pessoas exatamente para criar relacionamento com elas. Tem alguma história realmente que te mexeu contigo? Sim, muita. Eu colecionei muitas histórias de sucesso na Natura e muitas de fracasso também. Por isso que eu falei assim, ó, eu já sei onde você erra, onde você acerta. Basta você seguir o que todo mundo já fez. Então não sou eu que estou fazendo, eu simplesmente fui o mensageiro delas. Mas é uma fórmula, né? Uma fórmula de processo, né? É isso, uma fórmula de processo. Quando você mapeia e fala assim, ó, vai por aqui que é mais fácil. Que nem o conselho de pai e de mãe que fala, vai por aqui que é mais fácil, o filho vai por outro lado e se estrepa e não entende por que se estrepou, né? Mas a maioria dessas histórias foram histórias que remeteram a sucesso financeiro. Então, gente que começou não tinha nada, começou a ganhar muito dinheiro até ficar milionário mesmo, com o processo de uma empresa de relacionamento. Mas o que mais, segundo a sua pergunta, o que mais me chocou foi uma mulher que ela estava há 5 anos sofrendo de uma depressão profunda. Essa mulher, ela estava 1 ano fechado na casa dela, logo a gente fica igual, né? Porque ela estava fechado sem ver a luz do dia, ficava dentro do quarto. Essa mulher, ela não tinha, tinha tentado cometer o suicídio e tudo mais. E aí, ela conta, né? Ela contou. Sim. Ela conta que uma pessoa chegou na casa dela, ofereceu a oportunidade dela vender os produtos de cosméticos. Naturalmente que ela não conversava com quase ninguém. Ela recebeu aquela pessoa porque aquela pessoa já tinha oferecido uma série de alternativas e ela estava se fechando, justamente que é o processo de depressão. Essa pessoa não chamou ela para ser vendedora inicialmente. Ela entregou um produto de presente, que era um hidratante. Quem conhece hidratante, você precisa usar no corpo. Então, ela falou assim, primeiro contato que eu tive com o meu corpo, depois desses 5 anos de depressão, foi usando o hidratante. O hidratante ficou na frente dela lá e ela gostava muito da pessoa, ela falou assim, vou usar.
estava dentro do quarto ainda, e começou a passar o hidratante no corpo. Olha só que doido isso. E ela começou a sentir o corpo dela e viu como ela era bonita de corpo, né? Como toda mulher é. E aí ela começou a ver a beleza dela. Ela falou assim, cara, velho, eu senti. Você imagina, sua mão sentiu o seu corpo. Pouca gente faz isso, né? De sentir mesmo. Aham. Essa mulher começou a sentir o corpo dela, ela falou assim, cara, eu não preciso estar aqui. Eu não sou essa pessoa. A depressão é uma fase da minha vida. E ela começou a fazer uma série de perguntas para ela, que ela sentiu o corpo dela. Gostou da oportunidade, chamou essa pessoa para poder fazer negócio, e quando ela tinha que fazer negócio, ela tinha que conversar com pessoas. Então ela levava um produto, não vou botar esse produto que é da concorrência, ela tinha que levar um produto, esse produto é meu, aliás, de uma empresa que eu tenho. Aliás, eu tenho um outro produto aqui, que depois eu vou fazer, mostrar para o pessoal, que o pessoal vive me perguntando, eu não falo dos meus produtos, mas enfim. Aí, Leandro, essa pessoa, ela começou a fazer a venda para o relacionamento, e para ela vender, ela precisava se relacionar. Para se relacionar, ela foi saindo da depressão. Então, essa mulher hoje está curada da depressão. Me tocou muito, porque ela falou que não foi nenhum remédio tarja preta, mas foi a atitude de uma pessoa que inseriu ela numa comunidade que se gostavam, que gostavam de uma mesma situação, e que ela teve a oportunidade de se relacionar com outras pessoas. O que ela precisava era ter a oportunidade de se relacionar com outras pessoas. Então, esse caso, eu falei assim, valeu tudo, valeu todo o esforço que eu tive. Toda vez que eu tinha que falar com consultores, eu visitava muitas, eu lembrava de qual é o impacto que nós podemos ter na vida das pessoas através de um produto e através das relações. As relações é que nos mantém vivo, né? As relações é que nos mantém energeticamente saudáveis. Muito bom, Márcio, muito bom mesmo, cara. O seu livro realmente é uma lição de vida pra gente, né? Porque você não só traz pra gente muitos exercícios, mas você traz histórias, né? E eu, cara, eu adoro histórias, né? Por isso é que eu tô sugando o máximo das tuas histórias aqui, né? E tô trazendo muitos ensinamentos aqui do teu livro. E agora, com essa live aqui, você tá trazendo os detalhes disso pra gente, porque eu acho que isso realmente conecta a gente, tira a gente, mostra pra gente o quanto a gente é capaz, porque muitas pessoas estão em casa agora, nesse momento, achando que o mundo acabou, né? Mas que não. A gente vai superar isso e a gente vai ter grandes oportunidades na vida. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver bons relacionamentos, que é o que a gente está fazendo agora aqui, né? A gente se conhece há pouco tempo, nos conectamos e estamos criando um relacionamento para que a gente possa, quem sabe, um dia fazer alguma coisa juntos. Mas se não fizer, vamos nos tornar bons amigos. Isso que é importante. Mas vamos fazer sim, sabe por quê, velho? Porque eu adorei o seu projeto, cara. Eu queria que você compartilhasse ele um pouco para a galera aí. Não sei se tem um pessoal que está aqui, que está conectado comigo. O seu negócio, não falo nem de projeto, porque já não é mais projeto, já é um negócio, né? O seu negócio é encantador, cara. E eu, assim, queria entender assim, o que te move você insistir tanto no negócio que você tem, que tende a mudar o mundo quando as pessoas entenderem melhor a força do que você tem em mãos, né? Sim. Então, Márcio, tem uma frase que você fala aqui também, que é a questão do propósito, né? O propósito. O meu negócio nasceu com um propósito muito forte. Em 2011, eu fui impactado com um vídeo de uma menina chamada Jaqueline Saburido, que teve mais de 60% do corpo queimado em um acidente de trânsito. Ela usou a própria imagem dela para impactar a vida de outras pessoas. Ela não pensou nela. Ela só pensou que ela não queria que outras pessoas sofressem tanto quanto ela sofreu. E depois que eu assisti aquele vídeo, eu entendi que não adiantava eu ficar com a bunda sentada na cadeira só ganhando dinheiro. Eu precisava fazer alguma coisa para impactar o mundo. E principalmente para preservar a vida da minha família, das pessoas que eu amo e daquelas que eu não conheço. Porque a vida não tem preço, ela não tem valor, né? Então nada pode comprar uma vida. E a partir daquele momento eu comecei a pesquisar muito sobre acidentes de trânsito, acidentes de forma geral. Eu fui impactado muito, porque a gente está falando aí de mais de 1 milhão de pessoas que morrem vítimas de acidentes de trânsito no mundo inteiro. Só no Brasil, 40 mil pessoas morrem, cerca de 600 mil pessoas ficam paraplégicas por ano.
Então a gente está falando de uma epidemia que dá 10 vezes mais essa que a gente está vivendo hoje. Isso acontece todo dia. E ainda mais, depois de um período, eu comecei a fazer palestras sobre responsabilidade social e sobre essa temática para diversas empresas e instituições de ensino, gratuitamente. Até hoje eu já falei para mais de 50 mil pessoas no Brasil. O ano passado fui convidado pelo Flávio Tavares, que é presidente do Instituto Parar. Eu vi várias entrevistas suas. Nossa, uma bala de entrevista que você deu para os meios de comunicação e tudo mais. Estou arrumando aqui. Isso, exatamente. Porque a gente está falando realmente de um problema muito grande. Mas eu digo assim, ali foi o primeiro grande impacto, tá, Márcio? Para que eu pudesse entender e buscar cada vez mais um propósito de vida que me motivasse a fazer alguma coisa para deixar um legado. Quando eu falo legado, o legado não é ficar conhecido, não é ficar... não é que as pessoas me conhecem. Legado é quando você deixa algo importante dentro da pessoa. Isso é legado, né, na minha opinião. É quando as pessoas se conectam com você e se conectam com o teu propósito para criar um movimento que salva vidas e faz diferença no mundo. Um dia eu cheguei em casa falando com a minha esposa como é difícil mudar o comportamento dos adultos, principalmente quando a gente fala para os adultos que ele precisa mudar aquele hábito que ele tem, porque aquilo, por mais que ele não acredite que ele possa sofrer um acidente, ele pode ser a próxima vítima. A gente nunca acha que isso pode acontecer com a gente. É verdade. Mas, de fato, as pessoas sofrem muitos acidentes, não só de trânsito, mas acidentes domésticos, entre outros. E aí meu filho, de 7 anos, na época ele tinha 7 anos, ele ouviu essa história, veio até mim e falou: pai, já que é tão difícil você fazer alguma coisa para os adultos, por que você não faz, então, alguma coisa para as crianças? Cara, ali foi uma flechada lá no meu coração, porque eu falei assim, cara, uma criança de 7 anos, ele está agora me dando a maior dica da minha vida, porque mudar um adulto é muito difícil, mas quando a gente consegue fazer as coisas certas na base da pirâmide, lá embaixo, quando a criança começa a entender o que é a vida e entender quem ele é, a gente começa... Eu sempre digo que é como escovar os dentes, Márcio. Primeiro a gente ensina, várias vezes a gente tem que repetir. Aquilo se torna um hábito positivo na vida dela. Vai chegar um ponto que a gente não precisa mais falar, porque ela criou o hábito. Tudo que a gente cria hábitos, e esses hábitos são bons, e a gente repete isso, nosso cérebro vai fazer de forma automática e vai servir para muitas coisas boas. E aí eu comecei uma busca de o que eu poderia fazer para educar as crianças e ajudar no comportamento delas. Isso virou um business. Virou um business. E aí virou um projeto hoje um negócio chamado Clubinho Salva-Vidas, que é um conjunto de ferramentas educativas com músicas, games, desenhos animados, entre outras. Hoje a gente tem licenciamento de marcas com algumas fábricas de brinquedos, a gente tem parcerias com o Michael Sullivan, que é o maior compositor da América Latina, que fez 10 músicas exclusivas para o nosso próximo álbum, desenhos animados, jogos principalmente, onde a gente ensina a criança a partir de 6 anos de idade, 5 anos de idade, conceitos sobre educação no trânsito, meio ambiente, cidadania, e muita coisa foi aparecendo, porque quando a gente fala de jogo, por exemplo, o Brasil é o 4º maior consumidor de jogos do mundo inteiro. Porém, 90% dos jogos são jogos de violência que interferem diretamente no comportamento dos nossos filhos. Tem muitas crianças com 6, 7 anos de idade que estão indo para psiquiatra por causa do excesso de jogo e porque o jogo não é adequado para a idade dele. E aí não é culpa de quem fez o jogo, mas culpa de quem deixou jogar. Porque quando você dá um presente para uma criança, por exemplo, você vê lá a classificação, se é apropriado para aquela criança. Mas quando você baixa um aplicativo, você dá um jogo e deixa a criança jogar, muitas vezes aquilo não é apropriado para ela e está causando uma série de transtornos que o pai não está percebendo. E no futuro, isso vai ter uma consequência muito grave na vida dessa criança. Então, o Clubinho Salva-Vidas ele não é só um projeto de entretenimento ou um negócio de entretenimento. Ele é um negócio de entretenimento educativo que impacta a vida das crianças, dos pais e das mães. Quando a gente vai, por exemplo, numa escola, a gente leva palestras, eu levo boneco de massagem cardíaca para ensinar o pai como desengasga a mãe no dia, como desengasga a criança. E aí eu tenho relatos, depoimentos de mães que salvaram o filho no dia seguinte, depois de uma palestra. Olha só. E isso foi me mostrando, Márcio, que a direção que eu estava indo era a direção do meu propósito de vida, que era criar um legado, de fato, na vida da criança. Porque eu acabei, infelizmente, conhecendo muitos pais que se tornaram órfãos de seus filhos. E, cara, não tem dor maior no mundo que essa dor.
E na maioria das vezes foi porque esse pai não tomou as devidas providências, como colocar a criança no cinto de segurança, na cadeirinha, deixar a criança fazer coisas que na verdade não deveria, até por falta de conhecimento mesmo. Não estou falando que fez propositalmente. Claro. Quantas coisas eu mudei na minha vida com os meus filhos depois que eu comecei a estudar sobre essas coisas, né? Então tudo mudou. E hoje isso de fato virou um propósito de vida, onde eu quero cada vez mais impactar a vida das pessoas, mostrando para elas que é possível a gente dar coisas, entretenimento para os nossos filhos, mas que possam gerar valor para a vida deles. Que legal. Acho que é basicamente isso aí, cara. Fala se não é um propósito. Agora sim, é o que você falou, né? Você estava na direção certa. Agora a gente precisa estar na velocidade certa, né? Porque que a gente precisa. A velocidade certa vai fazer com que o maior número de pessoas conheça o clubinho e que vai salvar muitas vidas e vai ajudar muitos pais. Eu acho que quando você tem um propósito... Aí sim, aí você conheceu o Instituto Êxito, e aí a gente se conheceu. Você conheceu o Instituto Êxito, você é um dos mentorados lá, aliás, quero te parabenizar pela atitude. Você estava lá no evento do Êxito em São Paulo, quando você... No Summit, isso mesmo. Foi lá que eu te conheci, inclusive, pessoalmente, né? Tava, inclusive, lá com a Juliana, né? Que é sua mentorada também. E aí ela que me apresentou você lá na hora. E aí eu falei, cara, eu preciso estar perto dessas pessoas. E não só participei do evento, mas hoje me tornei sócio estatutário também do Instituto, né? Porque o que eu vi ali, Márcio, é propósito. Legal. Então a gente tem diversos empreendedores como você, o Janguier, entre outros, né, que é o presidente do Instituto, que o objetivo principal do Instituto não é agariar fundos para os sócios, mas sim buscar fundos para que esses fundos girem, possam virar produtos educativos para servir as pessoas que não têm condição de poder realmente fazer uma faculdade, um curso de alto impacto, de alto desenvolvimento. E hoje nós temos lá na plataforma do Êxito quase 300 cursos gratuitos para qualquer pessoa que queira se desenvolver. Então, cara, foi isso que me impactou e foi isso que me conectou fortemente com vocês. E você vai estar na fase, quer dizer, a nossa fase, quem foram os fundadores do Instituto, né, os sócios fundadores, teve a fase de retribuir para a sociedade tudo que a sociedade me deu. Então, a gente teve investimento financeiro, né? Todo mundo colocou dinheiro lá para poder falar, ó, eu estou retribuindo para a sociedade. Hoje a gente retribui com cesta básica, né? Você como sócio também retribui. Então, eu acho que é uma energia tão boa, tão bonita e um ciclo tão virtuoso que faz com que todo mundo ganhe. E aí, quando você apresenta um projeto desse, como mentorado, cara, quem está olhando, percebe que eu quero estar, e aí você não tem a dúvida do sucesso do seu negócio, estando com as pessoas certas. Ó, o Breno colocou aqui, ó, institutoexpo.com.br. É isso aí, Brenão. É isso aí, ó. Perfeito. Daniela tá aí, Terezinha, tá galera legal. Entrou o Alexandre do Prefeitos do Futuro, eu palestrei lá nos Prefeitos do Futuro para falar com o Mark, ó, o Mark é gigante lá na rede social de executivos, tá? O Lu, a Rita, tem uma galera legal aí. Que bom, que bom. Eu acho, pessoal, vocês estão aí, ó, conheçam o trabalho do Eliandro. Eliandro, me fala um pouco como é que o pessoal acessa aí o seu trabalho, então, para poder... Você acessa direto a página clubinhosalvavidas.com.br. Lá a gente tem diversos conteúdos, inclusive gratuitos também para crianças, né? Inclusive agora, durante a pandemia, a gente começou a receber muitos pedidos de escolas e pais querendo conteúdos nossos. E a gente, na verdade, disponibilizou gratuitamente uma série com 15 desenhos animados musicais gratuitos. A gente disponibilizou lá no YouTube para que todos os pais e escolas pudessem, de forma gratuita e bem educativa, entreter as crianças com desenhos que falam sobre educação no trânsito, meio ambiente, cidadania, entre outras coisas. Então, clubinhosalvavidas.com.br. Na minha bio aqui no Instagram também, eu tenho lá uma série de materiais para empreendedores, pequenos empreendedores, como e-books com 7 dicas para vencer e empreender, como ter uma mente inabalável. Então, tem lá bastante conteúdo gratuito que as pessoas podem baixar, podem acessar. E é isso, a gente está aqui sempre à disposição
para que as pessoas possam aprender de forma diferenciada com a gente. Show de bola. Show. O Breno compartilhou aqui também. Obrigado, Breno. Rubinhosalvavidas.com.br. Isso mesmo. O Breno é um grande amigo, sócio, né? O Breno tinha uma empresa de digitalização de imagens no Brasil inteiro, me chamou para ver o negócio, eu vi o negócio, gostei. Ele mora lá no Nordeste, ele está feliz, porque ele mora em frente à praia, o Breno está hoje eu me tornei um sócio da empresa dele, super feliz. Uau. Ele dirige bastante a empresa. É isso, a gente vai fazendo relacionamento, sociedade, relacionamento, e assim a gente vai crescendo, todo mundo se ajudando. Muito bom. Márcio, a gente tem 3 minutinhos para acabar. Você quer deixar uma mensagem final para quem assistiu aqui e para quem vai assistir, porque vai ficar lá no meu Instagram disponível para todo mundo? Legal, quero sim, quero sim. É uma mensagem que eu tenho falado em algumas ocasiões, que é bem oportuno nesse momento agora. Na verdade, essa mensagem é o resultado de um teste, o resultado de uma pesquisa que durou mais tempo que qualquer outra pesquisa. Se eu não me engano, eu até anotei aqui, acho que essa pesquisa durou mais de 70 anos. Você imagina, 70 anos uma pesquisa, troca o pesquisador e troca. Ele foi feito pela Universidade de Harvard. É uma pesquisa super séria, que concluiu, o começo da pesquisa, ela fazia pergunta para as pessoas, dizendo o que elas queriam na vida. E essas pessoas queriam 2 principais coisas: ter fama e sucesso. E sucesso, elas estavam voltadas diretamente à grana, né? E aí a pesquisa concluiu, depois que viu a vida inteira dessas pessoas, com 70 anos, você pega a pessoa quando ela é criança até quando ela morre. E elas perceberam que existem 3 coisas fundamentais sobre relacionamento que essa pesquisa mostrou. A primeira delas é: não se isole. Eu estou olhando para não esquecer que não se isole. Ele fala assim, pessoas mais conectadas com a famílias e amigos e comunidade vivem mais fisicamente, mais saudável e são felizes. A segunda é qualidade dos seus relacionamentos mais próximos. Se o seu relacionamento mais próximo não está legal, é melhor não continuar com esse relacionamento, porque você tem que olhar para a qualidade, não para a quantidade de relacionamento. Enquanto muita gente está buscando amigos na rede social, ele fala justamente ao contrário, que a dor física é percebida como menor quando se tem afeto emocional, ou seja, todos nós sentimos dor, mas quando você está com quem te ama e com quem você ama, a sua dor fica menor. E o terceiro ensinamento, para concluir, porque eu sei que o tempo está acabando, ela fala de saúde e bem-estar. Relações saudáveis protegem o nosso corpo, o nosso cérebro. O que vai dizer é o seguinte, que você fica menos doente quando você tem relações saudáveis com as pessoas. Então, de todo o ensinamento, durante 70 anos, todos os pesquisadores entenderam que essas 3 coisas são fundamentais para você ser feliz e saudável. E aí ele termina assim, e ponto final, né? Muito bom, muito bom. Márcio, gratidão, amigo, por tudo. Você realmente é um cara fora de série, é uma pessoa extremamente excepcional. Eu digo assim, existem pessoas e pessoas, né? Você é aquele cara que está naquela pessoa extraordinária, né? Porque você realmente não só tem muita coisa para nos ensinar, mas você é uma pessoa muito especial. Quem te conhece sabe do que eu estou falando, sabe que é verdade. Então, mais uma vez, gratidão aí por essa oportunidade de conhecer melhor, né? E que as pessoas que estavam aqui também, que estiveram aqui com a gente, puderam conhecer. Muito, muito, muito obrigado mesmo, meu amigo. Eu que agradeço o convite e tamo junto, hein? Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.